a gente vai estar falando sobre os Mensageiros da Paz. Então, o nosso convidado, o Henrique... Antes de eu passar a palavra para o Henrique, eu sempre esqueço dessa parte, a gente está fazendo a gravação para quem não pôde estar participando hoje. A gente sabe que sexta-feira, às vezes, é um pouco complicado, então vocês devem ter recebido uma notificação que a gravação foi iniciada. Depois a gente vai estar disponibilizando no nosso canal do YouTube do Núcleo. A gente ainda está com um pouquinho de problemas e está se adequando na postagem, então assim que for postado, a gente envia para vocês, tá? Então, Henrique, você tem a palavra. Bom, pessoal, obrigado a todo mundo que está presente aqui e também a quem vai ver esse vídeo no futuro, né? Obrigado ao pessoal do Núcleo Nacional por ter feito esse convite para a gente estar falando aí um pouquinho mais sobre o que é o Mensageiros da Paz e todas as iniciativas que estão relacionadas com esse projeto, né? Com esse conceito que é a iniciativa dos Mensageiros da Paz. Eu vou tentar ser assim, breve, mas profundo ao mesmo tempo naquilo que eu vou estar comentando com vocês, mas se eu pudesse falar 4 horas seguidas sobre o projeto, a gente consegue, então... E eu falo demais, então se você sentir que precisar me tesourar, você vai me tesourando. Mas a ideia, e vocês vão ver que eu vou falar rápido também, porque é bastante coisa e eu quero puxar, porque é uma capacitação, então eu espero que vocês saiam daqui capazes de compreender tudo que é isso. Bom, eu me chamo Henrique, eu estou como coordenador nacional do Mensageiros da Paz, e que é faz parte, está dentro de um guarda-chuva maior que a gente chama de Mundo Melhor, que é uma equipe nacional dessa área de Mundo Melhor, que a gente tem na União dos Escoteiros do Brasil, no nível nacional. E hoje, como eu comentei, a ideia eu vou compartilhar a apresentação que eu tenho aqui para mostrar para vocês, e a ideia é entrar um pouquinho no começo, explicar um pouco sobre o que é essa iniciativa Mundo Melhor, da onde surgiu todas essas ideias, como elas se comunicam, para depois entrar um pouco mais no detalhe de onde o Mensageiros da Paz se encaixa nisso, e como ele conversa com as outras iniciativas e como é trabalhado toda essa questão de Mensageiros da Paz. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só me dá uma confirmação se está aparecendo. Beleza. Bom, pessoal, então a ideia é falar um pouco aqui sobre essa iniciativa que chama Mundo Melhor, que chama Escoteiros pelos EDS, que chama Mensageiros da Paz. Na realidade, são vários nomes que acabam sendo coisas muito próximas e muito parecidas, mas é abordar para vocês o que são essas iniciativas e como nós, como jovens ou como escotistas, podemos buscar que as nossas unidades escoteiras sejam relevantes e envolvidas com as suas comunidades e que os nossos jovens se desenvolvam a ponto de serem pessoas atuantes nas suas comunidades. Então, é basicamente essa a ideia principal das diferentes ações. Mas, antes de tudo, uma coisa que a gente precisa entender, antes de entrar no detalhe do que é o Mundo Melhor, do que é a iniciativa Mundo Melhor, do que são os Mensageiros da Paz, é entender um pouco o que a gente chama de uma ODS. Não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo. É um termo que vocês, talvez alguns, tenham ouvido mais recentemente, com mais força. O que é essa ODS, mas ODS é o que a gente chama de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos. O que são esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? São objetivos que foram traçados pela Organização das Nações Unidas
por volta de 2000 e, se não me engano, o documento principal foi lançado em 2015, que definia esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que são objetivos de desenvolvimento para todos os países que compõem a Organização das Nações Unidas, e eles vieram substituir aquilo que a gente chamava de objetivos do milênio. Então, para aqueles que são um pouco mais velhos, como eu, que eram escoteiros ali nos meados dos anos 2000, alguns chegam a se lembrar de que existia toda essa questão dos objetivos do milênio, tinha coisa que a gente chamava de Agenda 21, que a gente chamava, que eram os objetivos do século 21, só que assim, a gente já está no século 21 há mais de 20 anos, então esses objetivos acabaram ficando um pouco defasados, e por isso a Organização das Nações Unidas propôs para os países e fechou um acordo relacionado com esses 17 novos objetivos para o futuro do mundo, que tem como foco final alcançar esses objetivos até 2030. Ou seja, a gente já está aí quase na metade do caminho. Aí. Faltam só mais 9, quase 8 anos para completar esses 17 objetivos. Eles são... Depois o documento é um documento muito extenso, é bem interessante até caso alguém queira ler depois. Ele se subdivide em 169 metas diferentes. Foi um período longo de negociação dentro das Nações Unidas, mas isso já está estabelecido, digamos, esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E como eles se diferenciam daqueles primeiros objetivos do milênio que existiam lá no começo do século? Porque esses daqui buscaram ser metas universais, ou seja, que se aplicam, todas elas se aplicam a todos os países, alguns de uma maneira maior, outros de uma maneira menor. Todos eles são interconectados, então é difícil se você tentar atacar um objetivo, conquistar um objetivo, dificilmente você não vai conquistar os demais, porque todos eles, de certa forma, se relacionam e se interconectam. E são objetivos transformadores, né? Buscar que todos esses objetivos promovam grandes mudanças e mudanças necessárias para o desenvolvimento das nossas sociedades e para o futuro da nossa população dentro desse planeta que a gente vive, com todos os problemas que a gente tem enfrentado ultimamente. Então, são objetivos que variam desde a parte social, áreas econômicas, questões de meio ambiente, questões de paz, tudo isso dentro dessas 17 grandes metas. Aqui está em português, a imagenzinha bonitinha, então é basicamente questões como erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, que já é um tema que já foi abordado, por exemplo, aqui em outras capacitações, acesso à água potável, energias limpas, renováveis, trabalhos decentes para as pessoas, inovação na indústria, na infraestrutura, redução de desigualdades, novamente um tema que também já foi abordado aqui, cidades sustentáveis, consumo responsável, ação contra a mudança climática, melhoria dos corpos da água, da manutenção da vida terrestre e, por último, as questões de paz e justiça e parcerias entre as diferentes organizações e pessoas. Então, esses são o conjunto de objetivos. E vocês vão entender o porquê que eu estou focando nisso, porque esse tem sido um foco muito grande que a gente tem dado, tanto na área de mundo melhor, quanto na área de mensageiros da paz. Então, a partir desses objetivos, a Organização Mundial do Movimento Escoteiro tentou entender como nós, como escoteiros, podemos auxiliar o mundo, como nós podemos auxiliar os nossos países, as sociedades, a alcançarem essas metas e a tornar o nosso mundo um mundo melhor, como o próprio nome da iniciativa já diz. E, a partir disso, se criou essa nova iniciativa que busca
desenvolver até 50 milhões de escoteiros, fazendo com que eles se tornem membros participantes e atuantes nas suas comunidades. E é a partir daí que surgiu o que a gente chama de escoteiros pelos ODS, que é o nome comercial, digamos aí, dessa iniciativa, que é a iniciativa Mundo Melhor. Então, o Escoteiros pelos ODS é justamente essa iniciativa de mobilização no âmbito da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, que busca que nós, como movimento escoteiro, auxiliemos a sociedade a atingir esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente busca inspirar os nossos jovens a serem esses cidadãos globais ativos, de modo oferecendo a eles oportunidades educacionais, capacitações, oportunidades de aprendizagem dentro do movimento escoteiro, para que eles explorem e atuem dentro desse escopo de desenvolvimento sustentável, que eles possam adquirir habilidades com relação à utilização de ferramentas, de informações, de como desenvolver essas diferentes competências necessárias para alcançar esses objetivos, certo? Oferecendo essas experiências educativas e também de modo que, de certa forma, conexo, entregar ações e projetos locais que tragam impacto positivo para as nossas comunidades. Então, que os nossos grupos e que as nossas unidades escoteiras locais, nossas seções autônomas não sejam desconectadas da sociedade onde elas estão inseridas e que elas participem de uma comunidade ativa. Então, a ideia é que até 2030 todos os escoteiros adquiram essas habilidades essenciais para o desenvolvimento sustentável. Faz parte do nosso objetivo como Organização Mundial do Movimento Escoteiro, como União dos Escoteiros do Brasil, como equipe de Mundo Melhor. Tenho certeza que como rede de jovens também buscar que essas habilidades sejam adquiridas pelos jovens que fazem parte do movimento escoteiro. Porque, no fundo, o movimento escoteiro ele é uma grande engrenagem, certo? Que é formada por diferentes engrenagens menores, que são os membros da comunidade que participam do movimento escoteiro, os parceiros que estão em volta do movimento escoteiro. Às vezes, alguns grupos possuem patrocinadores, possuem outras organizações não governamentais que são parceiras. O nosso próprio programa de jovens faz parte dessas engrenagens que a gente chama de escotismo. E a iniciativa Mundo Melhor e as diferentes iniciativas de desenvolvimento dos jovens se encaixam nessas engrenagens, trazendo aí oportunidades de aprendizado para os jovens e dentro do movimento escoteiro. Então, a iniciativa o que a gente chama de iniciativa Mundo Melhor, que é justamente isso que está conectado com o que a gente chama de escoteiros pelos ODS. Eu não sei porque tem 2 nomes, podia ser só um, mas o pessoal gosta de inventar nomes lá na Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Conecta e junta o que antes eram programas separados, insígnias separadas, atividades separadas dentro da Organização Mundial e dentro dos escoteiros do Brasil, de certa forma unifica e conecta essas diferentes ações, essas diferentes iniciativas. Então, a gente tem, por exemplo, as iniciativas de meio ambiente que estão atreladas a essa área de Mundo Melhor, as iniciativas, no caso da minha área de Mensageiros da Paz, as iniciativas, por exemplo, dos Escoteiros do Mundo, que é um programa que é disponível e atinge o pessoal aí dos ramos sênior guia e do ramo pioneiro. As iniciativas do pessoal de diversidades, então, por exemplo, do He4She, e outras iniciativas que a gente ainda está buscando implementar aqui no Brasil, também vão tá conectadas. Tem o Diálogos pela Paz, que faz toda a parte de diálogo interreligioso. Tudo isso está conectado
dentro desse grande guarda-chuva aí que a gente chama de Iniciativa Mundo Melhor, com esse objetivo. E por que isso? Porque cada uma dessas diferentes insígnias, desses diferentes programas, dessas diferentes ações que são realizadas pelos jovens, através das atividades nos seus grupos, através do desenvolvimento dos seus projetos e das suas insígnias, pode estar trabalhando em diferentes aspectos, em diferentes objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, as nossas ações buscam, assim, as nossas iniciativas buscam, de certa forma, fazer essa interconexão entre esses objetivos que foram definidos lá pela ONU e também assumidos por nós como escoteiros, como organização escoteira. Então, a gente, basicamente, dentro do escotismo, a gente tem ações que são pontuais, que são aquelas atividades que têm um impacto maior, um grande impacto, e ações que podem ser contínuas, que essas fazem parte do programa de jovens, do programa educativo, e que buscam desenvolver as competências nos jovens de maneira mais continuada e perene durante todo o ciclo de vida deles dentro do movimento escoteiro, dentro dos diferentes ramos, por exemplo, o ciclo de progressão deles, né? E por que eu estou falando isso, né? Então, aí a gente passa a entrar e a conversar um pouco mais sobre a ideia do Mensageiros da Paz, da onde surgiu e como isso se conecta, né? Que é justamente isso de como eu posso, como jovem, como escotista, dentro do meu grupo, dentro da minha comunidade, desenvolver projetos e ações de impacto social, de impacto ambiental, que estejam conectados aí com esses objetivos do desenvolvimento. Como eu posso trabalhar isso? E aqui eu abro um parênteses que é algo muito importante que eu sempre tento trazer para todo mundo com quem eu converso e tento explicar um pouco mais sobre o que é, o que são as ações do Mensageiros da Paz, o que são as ações de Mundo Melhor, o que são projetos escoteiros, é uma coisa que a gente tem que estar muito claro, talvez não é algo que não seja tão claro para quem ainda é jovem, por exemplo, para quem ainda está saindo ali do ramo sênior, ainda está nos primórdios do seu ramo pioneiro, mas eu acho que talvez para quem já iniciou a sua formação como escotista, já passa a ser algo um pouco mais claro, mas que nem sempre é de que nós, como adultos do movimento escoteiro, como escotistas, como dirigentes, o nosso objetivo não vocês vão achar que eu estou entrando em contradição, mas o nosso objetivo não é criar um mundo melhor através de projetos, tá? O nosso objetivo é criar um mundo melhor através de cidadãos. E isso a gente faz através da formação dos nossos jovens, através do desenvolvimento deles, proporcionando a eles oportunidades de aprendizado, oportunidades de crescimento pessoal, para que eles desenvolvam as suas competências e desenvolvam as suas habilidades. Então, esse é o nosso objetivo como adultos do movimento escoteiro, proporcionar aos nossos jovens essas oportunidades. O fato de que a gente vai estar fazendo isso através de um projeto, o projeto ele é o meio, ele é o como a gente vai proporcionar essa aprendizagem para os nossos jovens. É como eles vão conseguir trabalhar essas competências, conhecer como se faz um projeto, como eu me organizo pessoalmente. E, claro, sempre vai ter aquele objetivo pontual de que a gente vai estar
plantando árvore, auxiliando uma organização não governamental, fazendo, claro, ações que sejam de impacto, mas não que esse seja o objetivo fim. O objetivo fim é sempre o desenvolvimento dos nossos jovens. Então, isso é sempre algo que eu tento deixar claro. E nós, como membros do movimento escoteiro, sempre formamos e somos o que a gente chama de uma rede global de serviço. Isso é algo que Baden-Powell sempre quis que o movimento escoteiro fosse. Isso que a gente chama de uma rede global de serviço. Ele falava disso desde a primeira conferência mundial, lá em 1922. E seguindo nessa ideia é que foi criado a iniciativa Mensageiros da Paz, que é uma iniciativa que incentiva o desenvolvimento de projetos pelos jovens, para que esses projetos sejam essa ferramenta de aprendizagem. Essa iniciativa surgiu por volta ali de 2007, em 2007, no centenário do escotismo. Na realidade, ela possuía outro nome na época, chamava Presentes para a Paz. Na época, rolou financiamento para alguns projetos e tudo mais. Estava tudo naquele bololô do centenário do escotismo, que aconteceu naquele ano de 2007, e foi criada essa ideia dessa iniciativa, desse programa chamado Presentes para a Paz, incentivando o desenvolvimento de projetos. Isso foi sendo remodelado, porque foi um grande sucesso lá em 2007, e que se mantém isso. E por volta de 2011, foi concluída essa remodelação, porque a gente hoje conhece como Mensageiros da Paz, que basicamente é a mesma ideia de incentivar os jovens a desenvolverem os seus projetos e formar essa rede global de serviços. E através, e claro, tem o seu distintivo que o jovem vem a receber e tudo mais, mas buscar que essa prática de desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de ações, se torne uma prática mais recorrente nas diferentes unidades escoteiras, nos diferentes grupos, sessões, etc. Então, essa foi a ideia que surgiu lá em 2011 e vem acontecendo desde então. E até depois eu entro um pouco mais no detalhe de como conquistar distintivo, etc. e tudo mais, que sempre são dúvidas que o pessoal tem. Então, a gente busca ser essa rede global de serviço, mas tudo se inicia com os nossos jovens se questionando sobre quais são os problemas existentes na sociedade onde eles vivem, na comunidade onde eles vivem. E quando a gente pensa em comunidade, a gente não está falando aqui de comunidade país, necessariamente, a gente não está falando de comunidade necessariamente estado, a gente não está falando de cidade. Pode ser, uma comunidade pode ser o seu próprio bairro, pode ser a sua própria rua, pode ser o seu próprio grupo escoteiro. Comunidades variam muito de tamanho e podem ter problemas diferenciados. Então, o primeiro passo de a gente desenvolver um projeto de ação comunitária nos nossos grupos e nas nossas no nosso entorno é identificar quais são os problemas que atingem essa comunidade onde eu estou envolvido e conseguir delimitar bem quais são esses problemas. E a gente sempre busca que os jovens façam essa análise, tenham essa visão, compreendam quais são os problemas que envolvem onde eles estão inseridos, né? Saibam que eles não vão conseguir resolver todos os problemas do mundo de uma vez só. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente pode pensar no projeto que vai eliminar a pobreza do mundo. Será que ele é factível? Será que ele é viável? Eu consigo implementar ele no tempo necessário? Ou será que talvez
seja melhor eu começar resolvendo a problemática da fome no meu bairro, e depois eu expando para minha cidade, depois eu expando para o meu estado. Então, ter essa capacidade de compreensão do entorno onde eles vivem e capacidade de conhecer e de delimitar quais problemas a gente vai atacar é sempre um aspecto muito importante de um projeto e que a gente busca que os jovens se desenvolvam nessa compreensão quando executem, quando criem um projeto comunitário, por exemplo. A partir daí, claro, a gente passa para a delimitação do projeto em si, de como ele vai ser, quando ele vai ser, quem vão ser as pessoas envolvidas nesse projeto, quais são os meus objetivos finais, qual que vai ser a mudança positiva que eu quero gerar. Depois, vai vir, claro, a execução, e isso faz com que a gente participe dessa rede global de serviço, quando a gente também comunica e mostra para as pessoas que a gente conseguiu, que a gente executou aquilo e inspira outras pessoas a, quem sabe, fazerem algo parecido, se conectarem nessa rede de ação. Então, eu sempre trago aqui 7 passos básicos para a criação de um projeto. Esses são os passos que a gente sempre recomenda na criação de um projeto do Mensageiros da Paz. E são etapas que a gente busca ver se foram efetivamente compreendidas e realizadas nos diferentes relatórios e diferentes projetos que a gente costuma receber na equipe, né? Que são, primeiro, como eu comentei, encontrar essa necessidade, a geração das ideias, o planejamento, a preparação, a execução, a celebração e a avaliação daquilo que aconteceu, e, por último, a divulgação. Divulgação dos resultados, tá? Não divulgação da ação, né? Necessariamente. Então, como eu comentei, o primeiro passo é sempre encontrar uma necessidade. Todo projeto começa por uma necessidade. Muitas vezes a gente quer começar pela solução. E é muito importante a gente não começar pela solução, começar pela necessidade, porque muitas vezes aquilo que a gente vê como solução, as pessoas que são impactadas, aquela não é a melhor solução para elas. A gente pode achar que aquela é a melhor solução para elas, mas não necessariamente vai ser. Quem sabe qual que é a melhor solução é quem vai ser impactado, é quem está lá sofrendo aquela problemática. Então, essas são as pessoas que precisam ser ouvidas, que precisam ser conhecidas para que essa necessidade surja e ideias aconteçam, para que daí sim a gente defina quais são as nossas soluções e os nossos objetivos. Então, seja qual for a ideia inicial de projeto, é muito importante observar quais são as necessidades da sua comunidade. Às vezes você está querendo fazer um projeto ultra elaborado de uma horta comunitária para o pessoal fazer e tudo mais, mas às vezes existe uma necessidade até mais básica de, por exemplo, mas não tem água ali na região. Como é que o pessoal vai plantar, regar a horta, etc., para resolver isso? Se existe um problema até anterior e mais básico do que esse. Então, sempre tentar entender quais são os diferentes problemas e quais a gente consegue atacar e quais a gente não consegue é muito importante. Depois vem, é claro, o período de geração de ideias. Então, a partir desse problema é quando a gente analisa o que pode ser feito, onde essas ideias são geradas. Existem N formas de você fazer isso. Tem o famoso toró de parpite, que é o brainstorming, que pode ser utilizado, diferentes técnicas que podem ser utilizadas. Assim como também podem não ser, você pode vir uma ideia ali diretamente
na cabeça que já vai solucionar aquele ponto, mas é importante ter esse processo de entender quais são as possibilidades que podem ser alcançadas. Não necessariamente se limitar a uma possibilidade de solução. Podem existir várias possibilidades de solução. Você pode ter um plano A, um plano B e um plano C para aquele seu projeto. Então, tudo isso é muito importante quando a gente pensa no desenvolvimento de um projeto. E repito, os jovens estarem envolvidos nesse processo de conhecimento e amadurecimento e planejamento do processo é o cerne de tudo. É que eles consigam adquirir essa visão, que eles consigam adquirir essa compreensão e esse desenvolvimento. E por mais que eu fale aqui, talvez vocês vão pensar de que isso seja algo muito avançado, que isso seja algo que só, por exemplo, pioneiros consigam fazer. Não subestimem os seus lobinhos. Não subestimem. Porque, sim, se tem uma coisa que lobinho sabe fazer, é dar ideia. Então, não subestimem os jovens, a capacidade deles de desenvolverem os diferentes aspectos de um projeto. Todos os ramos têm capacidade, todos os ramos têm compreensão suficiente para desenvolverem os projetos. Claro que alguns vão ter o seu nível de maturidade e os adultos vão precisar apoiar mais ou apoiar menos, mas eles têm total capacidade de executar em todas as diferentes etapas dos projetos. Depois vem, claro, o planejamento, que é a hora de botar no papel o que vai ser feito, quais são os objetivos principais, priorizar esses objetivos, ser realista com relação a eles. Será que eu efetivamente vou conseguir, vou ter braço suficiente para isso? Vou conseguir recurso financeiro suficiente para isso? Quanto tempo eu vou levar? Então, esse planejamento é sempre muito importante. A preparação, então, preparar um cronograma, comprar os materiais que vão ser necessários, desenvolver planos A, B e C. Eu, por exemplo, já desenvolvi um projeto uma vez, onde, quando eu era pioneiro, a gente foi aqui na minha cidade, em São Bernardo. Eu não falei isso, mas eu sou de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A gente desenvolveu o Mutirão Regional Pioneiro. E a gente tinha um plano A belíssimo, assim, maravilhoso. A gente ia fazer um projeto junto com uma comunidade de catadores. Só que a gente não pensou e planejou a possibilidade de chover no dia da ação. E basicamente tudo que a gente tinha planejado minguava com chuva. Aí deu a gente, na véspera ali, 3 horas antes do evento começar, bolar todo um plano B para execução, sendo que é algo que a gente podia ter pensado há meses antes. O que acontece se chover no dia? Que é uma possibilidade clara que existe, né? Então, sempre ter esse planejamento, quanto mais tempo você passa nisso, claro que melhor vai ser. Às vezes a gente não vai ter o tempo suficiente para planejar do jeito que a gente gostaria. Paciência. Mas ter essa etapa é muito importante. Depois vem a execução, que é o dia feliz, é o dia onde vai estar todo mundo alegre, animado de acordar às 5 da manhã para tomar aquele café reforçado e executar aquela ação no dia chuvoso. Depois vai todo mundo ficar muito feliz, chorar com o resultado que aconteceu. E, claro, sempre tem aquele momento de conhecer pessoas novas, de agregar gente no projeto, ter novas ideias que com certeza surgem no momento da execução. É sempre um momento importante de todo o projeto. Depois, a avaliação. É sempre muito importante avaliar aquilo que foi executado, avaliar se tudo aquilo que a gente tinha planejado deu certo. Será que eu podia ter planejado de uma maneira diferente? Como eu posso melhorar no meu próximo projeto?
quando eu for executar um projeto novo. Então, esse momento de avaliação é muito importante. E também é muito importante celebrar. Se deu tudo certo, é claro que é importante comemorar e divulgar aquilo. E, por último, vem a divulgação dos resultados. Mostrar para a comunidade que você está inserido, de que você é alguém relevante, de que aquilo valeu a pena para você, porque quem sabe você vai inspirar outras pessoas a se envolverem e a participarem. E daqui, peraí que eu vou fazer uma troca rápida, porque eu tenho duas apresentações em separado, onde eu quero entrar mais no detalhe da questão do distintivo do Mensageiros da Paz. Vamos abrir a aula. Enquanto isso, apareceram Claro. algumas perguntas aqui no chat. A primeira é que se esse material pode ser disponibilizado depois. Com certeza. Então, o Henrique envia para nós enviamos para o e-mail de vocês que se cadastraram ali, que preencheram o formulário. E a outra pergunta é se os projetos precisam ocorrer agora ou podem ter sido feitos há um tempo atrás. Eu acho que isso é em relação ao distintivo. Tá. E daí a gente entra nesse ponto. Eu já vou dar uma resposta ambígua. Eu vou falar que sim e não. E vamos lá compartilhar. Aqui. Beleza. Bom, então muita gente me pergunta sobre o distintivo do Mensageiros da Paz, né? Beleza, Henrique. Fiz o meu projeto. O que eu preciso fazer para receber o distintivo do Mensageiros da Paz? É muito simples. O grosso de tudo, o principal é executar o projeto. Criar o projeto, ter a ideia, desenvolver aquela iniciativa e, acima de tudo, ter o aprendizado que isso agrega aos jovens. Que esses jovens tenham tido esse aprendizado desse processo de criação desse projeto. Esse é o principal. O distintivo é um reconhecimento, mas não é que ele seja o ponto-chave ali. Mas é muito simples o distintivo. Como eu falei para vocês, a ideia é que nós sejamos uma rede global de serviço. E eu enfatizei aquela questão final da divulgação, da gente buscar incentivar outras pessoas e outros escoteiros a realizarem projetos. E a gente faz isso a partir do que a gente chama de rede do Mensageiros da Paz, onde existe uma plataforma de inclusão desse projeto. Antigamente, isso era inserido no scout.org, que é a plataforma da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Infelizmente, ela não está em português, mas ela tem em espanhol, o que às vezes facilita ali para a compreensão. Mas no Google também tem aquela ferramenta de tradução do Google, que também é muito fácil de habilitar e entender todos os diferentes passos. E deu uma mudada nos últimos meses. A inserção desses projetos passou a ser numa plataforma que chama sdgs.scout.org, que vem SDGs de Scouts for SDGs, que é a plataforma da iniciativa dos escoteiros pelas ODS. Na real, não, é isso aí, tá certo, isso mesmo. E você vai inserir o seu projeto lá, certo? Vai dizer o que foi feito, quando foi feito,
quanto tempo demorou, quantas pessoas tiveram envolvidas para divulgar o seu projeto. Divulgou esse projeto, outras pessoas vão ter acesso a essas ideias aí, para quem sabe elas replicarem. Você vai conseguir ver projetos de escoteiros de outras partes do mundo, por exemplo. Quem sabe o problema que foi enfrentado por um escoteiro lá na Indonésia seja o mesmo problema que você está tendo aqui na sua comunidade, e a ideia que ele teve pode ser a mesma ideia que você vai aplicar aqui em um outro projeto, em um projeto futuro, por exemplo. E isso dá maior visibilidade aí para os projetos. E daí, depois, vamos lá. Depois de realizar a inserção do projeto na plataforma aí do Scout.org, é o momento de inserir isso na plataforma do Paxto, como na parte no Paxto administrativo, na parte de atividades externas, tem uma opção lá escrito Mensageiros da Paz. É basicamente selecionar essa opção, descrever como foi o seu projeto, inserir ali um relatório sobre como o projeto aconteceu, inserir relatos dos jovens sobre o que eles acharam, como eles se desenvolveram naquele projeto, como eles participaram. O relatório, se for desenvolvido pelos próprios jovens, melhor ainda, ótimo, porque saber fazer um relatório legal também é um ótimo aprendizado. E isso e daí vai ter um espaço também para você colar o link do projeto que foi postado lá da plataforma. Então, postou lá na plataforma, vai criar um link do seu projeto que você vai colar isso no Paxto. Isso vai ser enviado para a UEB, para a Nacional, que vai aprovar o seu projeto. A partir da aprovação do projeto, você consegue fazer a compra dos distintivos ali pelo Paxto mesmo. É como se fosse a mesma coisa que acontece no Muteco, por exemplo, no Multicom, a mesma coisa com Mensageiros da Paz. Vamos voltar lá para a pergunta sobre projetos antigos, projetos novos, como é que eu faço? Essa é uma pergunta muito frequente e que eu já vou embutir uma outra pergunta, porque minha resposta, de certa forma, vai ser a mesma para ambas as perguntas. Muita gente pergunta para mim, Henrique, eu tenho um projeto que eu fiz há uns tempos atrás, posso inserir ele como um projeto do Mensageiros da Paz? A princípio, sim, pode. Não tem nenhuma objeção e nenhuma proibição de que isso seja feito. Tá? Mas não recortem apenas essa parte do vídeo, sigam no complemento do meu raciocínio. Beleza, você fez um projeto que foi o seu projeto de IBP, por exemplo. E você quer colocar isso na plataforma e colocar isso no Paxto e receber o distintivo do Mensageiros da Paz por causa desse seu projeto de IBP, ou de Lis de Ouro, ou de Escoteiro da Pátria, ou um projeto diverso, ou um projeto de Muteco, por exemplo, que tenha sido feito no seu grupo. Você pode fazer isso? Pode. Mas se você fizer isso, será que é do seu interesse pessoal matar 2 coelhos com uma caixa d'água só? Será que para o seu crescimento pessoal como pessoa, para o desenvolvimento dos seus conhecimentos, das suas competências, não é mais interessante você desenvolver 2 projetos diferentes? Você já teve aquele aprendizado que você teve ali da sua insígnia de BP, do seu escoteiro da pátria, do seu Muteco, que você teve, e você recebeu um reconhecimento por isso, que foi o distintivo do Muteco, que foi o distintivo da insígnia de BP. Por que você não desenvolve um projeto novo? Por que você não adquire conhecimentos novos
por que você não busca problemas novos na sua comunidade a serem enfrentados, soluções novas na sua comunidade a serem enfrentados? Você só vai agregar, tanto para você, quanto para a comunidade onde você está envolvido e tudo mais. Então, ninguém vai te impedir de, se você quiser, matar 2 coelhos com uma caixa d'água só ou não. Mas não é a coisa que eu pessoalmente faria, por exemplo. Eu sempre gostaria e quero que todo mundo faça novos projetos e busque novos projetos. E não é porque também você conquistou em seguida do Mensageiros da Paz uma vez que você precisa parar de fazer projetos. Você pode fazer quantos projetos você quiser. Você pode postar na página do Scout.org quantos projetos você quiser. Você pode colocar no Paxto quantos projetos você quiser. Como eu falei, a gente busca com que os jovens do movimento escoteiro sejam pessoas atuantes nas suas comunidades. Que eles adquiram conhecimentos e competências para serem cidadãos melhores. E os projetos são uma forma que a gente busca desenvolver isso. A insígnia, o distintivo, é um reconhecimento que todo mundo gosta de receber, mas não é o nosso objetivo principal. E isso tem que estar muito claro para nós, como escotistas, quando a gente está incentivando os nossos jovens a buscarem distintivos, a executarem projetos. Se um jovem perguntar para a gente, chefe, posso usar o meu projeto anterior para conseguir o distintivo? Você pode falar para ele que pode? Claro que pode. Mas você também pode incentivar ele a fazer um projeto novo, por exemplo. Por que você não faz um projeto novo? Você já ganhou um distintivo com isso. Vamos fazer algo novo, vamos tentar batalhar por um problema novo que está acontecendo na minha sociedade. Então, essa é sempre a dica que eu dou. Mas não tem problema nenhum inserir projetos anteriores, tanto na plataforma quanto no Paxto. Inclusive, na plataforma, a gente recomenda que vocês insiram quantos projetos forem, seja de 5, 10, 20 anos atrás, quanto atualmente. Quanto mais projetos forem inseridos ali na plataforma, isso cria uma grande biblioteca de projetos ali que outras pessoas podem ver e ter ideias. Então, essa é a dica principal que eu dou aí para o pessoal. E eu... Isso, então, o distintivo... outra coisa que me perguntam também é, chefe, adultos podem conquistar o distintivo do Mensageiros da Paz? Pode, não tem nenhum tipo de restrição com relação aos adultos conquistarem o distintivo do Mensageiros da Paz. Já respondendo a pergunta da Rebeca, assim, pode sim inserir vários projetos, mesmo que não tenham o intuito de conquistar o distintivo, certo? Pode inserir quantos projetos forem. E aqui talvez eu entre em mais um ponto que sempre é um ponto de dúvida. Por exemplo, tive o meu projeto lá, o meu muteco de plantio de árvores, certo? Então, eu queria plantar o meu clã pioneiro aqui do meu grupo, planejou um plantio de 500 árvores, e a gente é um clã pioneiro de 5 pessoas. A gente fez todo o planejamento, bolamos a ideia, vimos o local onde vão ser plantadas as árvores, conseguimos as mudas, organizamos tudo. No dia, a gente é 5 pessoas e a gente quer plantar 500 árvores. A gente não vai ter braço para nós 5 pessoas plantarmos as 500 árvores. A gente precisa de mais gente. Então, a gente chamou 100 pessoas diferentes lá para participarem do meu evento de plantio de árvore. Todas essas 100 pessoas recebem o distintivo do Mensageiros da Paz? Eu diria que não. Todas essas 100 pessoas participaram por todo o projeto, por todo o processo de desenvolvimento do projeto. Todas essas 100 pessoas adquiriram as competências
de criação de um projeto conheceram a problemática, se desenvolveram dentro da criação daquele projeto, se todas essas 100 pessoas participaram de todas as etapas, auxiliaram em tudo, por mim não tem problema nenhum e a gente dá o distintivo para todas elas. Mas se foi um grupelho de 5 que teve a ideia, bolou tudo, organizou, então são aqueles 5 que recebem o distintivo. Não que você não possa fazer um lindo distintivo do evento de plantio de árvores que vai acontecer no dia tal para você dar para todas essas 100 pessoas como um agradecimento delas terem participado no seu projeto e te auxiliado. Mas, retomando, o objetivo do distintivo do Mensageiros da Paz e da iniciativa dos Mensageiros da Paz não é plantio de árvore, não é arrecadação de roupa, é o aprendizado através do desenvolvimento de um projeto. Esse é o objetivo do distintivo e da iniciativa Mensageiros da Paz. E aqui a gente vai ter basicamente a mesma coisa que eu já tinha falado antes. E fechou, é isso. Basicamente, depois de 1 hora de fala e garganta seca, eu falei que eu ia tentar falar rápido e que quero muito. Eu tenho certeza que ainda tem muitas dúvidas que passam pela cabeça das pessoas e se a gente puder conversar 4 ou 5 horas aí, a gente consegue, mas efetivamente esses eram os pontos principais que eu queria mostrar para vocês e conversar com vocês sobre a importância do movimento escoteiro. E é isso. Agradeço a Rede Jovens pelo convite, espero que tenha sido minimamente esclarecedor e estou aberto a perguntas e dúvidas e discussões e bora lá. É isso, galera. Fiquem à vontade para perguntar. Aí, o que quiserem, acho que o espaço está aberto a perguntas agora, questionamentos, qualquer coisa. Oi, a dúvida que eu tinha, você já respondeu, que era sobre os adultos, mas eu ouço falar muito por aí que o adulto ele só pode conseguir se no projeto dele tiver envolvido algum jovem. Isso é real ou se for um projeto só de adulto também é válido? Não necessariamente. Se for um projeto só de adultos também é válido, tá? Não necessariamente. Tá bom, muito obrigada. Esse projeto, ele precisa ter um começo, meio e um fim, ou ele precisa ser contínuo? Deixar ele seguir, deixar ele fluir? Tanto faz. Tanto faz. Você pode ter projetos que são contínuos. É aquilo que eu acho que até botei um slide aqui que comentava sobre isso, né? Você pode ter ações que são contínuas ou ações que são pontuais. Em ambos os casos, são projetos que são válidos. E não tem problema nenhum em ser algo contínuo. Por exemplo, se você, nesse seu projeto contínuo, você em algum momento passou ou passa por todas as etapas do desenvolvimento de um projeto, se você analisa quais são os problemas, propõe soluções, planeja essas ações contínuas, se você avalia dentro desse projeto contínuo, se você avalia se são necessárias mudanças no projeto contínuo ou não, porque, por exemplo, um projeto que é contínuo de 2 anos, você pode fazer um momento de avaliação depois de 1 ano, para entender se, ok, será que nesse segundo ano a gente vai manter da mesma forma como foi do primeiro ou não? Então, não tem problema em ser um projeto pontual ou contínuo, tanto faz. Boa noite. Estão Boa vendo? noite. Estamos sim. É o seguinte, no nosso grupo aqui nós temos, eu chamo até de campanha constante.
um projeto com relação ao óleo de fritura, né? Que isso aí é uma coisa que não para. Então, nós começamos com os pais do grupo e, pela segunda vez, nós fizemos doação, né, de sabão fabricado com esse óleo, só que dessa vez foi sabão líquido, a primeira vez foi sabão em barra, e agora sabão líquido para uma instituição de idosos aqui na nossa cidade. E assim, eu já até preparei, porque os meninos participam da produção do produto, os escoteiros, no caso, né? Escoteiros sênior. Sim. E até agora eu ainda não... Já quis lançar no Mensageiro da Paz, mas até agora não me senti seguro. Eu já olhei, já está escrito, já está... Mas assim, isso já foi o ano passado, durante a pandemia, porque eu vim finalizar o projeto. Aí eu tenho que me reunir com o pessoal, exatamente a questão dessa avaliação. Se nós vamos continuar, porque é como a gente fala, é constante, como foi falado anteriormente. Então, assim, ele pode ficar e nós já temos outros projetos para serem avaliados em relação, em parceria com um canal que trabalha muito a questão dos sólidos, dos resíduos sólidos, para construção civil. Inclusive, vai ser dado algumas especialidades em cima disso aí já amanhã aqui no nosso grupo. Legal. E assim, como a chefe comentou, assim, eu tenho a obrigação de ter os jovens envolvidos para eu, como adulto, conquistar a insígnia. Não tenho essa obrigação, mas retomo todos aqueles pontos que a gente comentou desde o princípio. Nosso objetivo como escotistas é proporcionar aos nossos jovens oportunidades de aprendizagem. Então, por mais que eu desenvolvi um projeto como adulto, fiz todo o projeto, será que eu não consigo envolver os meus jovens de alguma forma? Desenvolvi todo o projeto de óleo, e da primeira vez em que eu toquei esse projeto, os jovens participaram só do momento de fabricação de sabão. Beleza, eles participaram do momento de fabricação de sabão. No momento da sua avaliação, será que da próxima vez que eu fizer, eu não consigo envolver os meus jovens, por exemplo, na definição de qual que é a instituição que vai estar recebendo isso? Na definição de qual que vai ser a quantidade que vai estar fazendo isso? De quais são os insumos que eu preciso para estar produzindo? Será que eles não conseguem comprar esses materiais para execução? Será que eles não conseguem, no dia da execução, se organizar a ponto de criar isso? Então, eu como escotista, até que ponto eu tenho que intervir executando? Ou até que ponto eu posso indicar e auxiliar eles a eles tomarem seus próprios caminhos e desenvolverem os seus projetos e tudo mais? Então, sempre existe, a gente sempre, como escotista, como dirigente, tem que ter essa visão e essa preocupação. A gente atua pelos nossos jovens e por eles. Eu sou muito feliz de ter sido jovem e de ter tido chefes e escotistas que atuaram por mim, e de poder agora estar retribuindo com os jovens do meu grupo, por exemplo. Então, a gente ter sempre isso em mente, de que eles e o desenvolvimento deles é o nosso objetivo principal, é a dica principal que eu dou para todo mundo, independente de projeto, independente de ação comunitária, independente de tudo. Levem isso para a vida de vocês como parte do movimento escoteiro. Chefe, por gentileza, você pode colocar essa apresentação no terceiro passo, que eu estava printando as telas e eu não consegui printar a 3. Obrigada, Deus abençoe. Deixa eu aparecer no print. Obrigada. Uma questão, eu posso começar o projeto como pioneiro e finalizar ele como escotista?
Com toda certeza. Porque isso a sua fala me fez pensar, porque eu ia fazer meu IBP junto com o MOP. Aí eu falei, acho que eu vou mudar a ideia. Faz 2 projetos, faz um projeto de IBP e um projeto como MOP. Sim. Eu tenho uma outra dúvida, e agora falando como escotista. A gente tem muita dificuldade, pelo menos no meu grupo, não sei se todo mundo... Ai, tem um gato passando. Quer participar? Assim, o jovem ele tem a ideia do projeto, ele, de certa forma, executa o projeto, mas ele tem dificuldade na hora de escrever o projeto, de sentar e botar no papel. E daí ele acaba ficando desmotivado. Então ele dá todas as ideias, desenvolve o projeto assim, tipo, tem a vivência, todos os passos. Mas na hora de botar no papel tem essa dificuldade. Como é que nós, como escotistas, conseguimos ajudar isso, incentivar isso para que... Porque um projeto falado não é um projeto, né? E ele precisa ser escrito, documentado de certa forma. Como que a gente pode ajudar nessa dificuldade deles? Aí é que você se engana. Claro que um projeto falado pode ser um projeto. Por que você não pode gravar um vídeo falando sobre o projeto? Falando sobre como que foi aquele planejamento, quais foram as etapas que foram necessárias. Uma entrevista relatório, onde o jovem vai estar contando o que ele fez, como ele fez, por que ele fez. A gente não precisa necessariamente botar em palavras. Tem N maneiras da gente relatar e contar para o mundo aquilo que a gente fez e como a gente fez. Assim como fazer por eles também não é um incentivo. A gente tem que buscar com que eles se desenvolvam também nessa parte de construção de um relatório, etc., porque isso vai ser alguma coisa que vai ser necessário, por exemplo, para eles, caso eles façam uma faculdade, caso eles venham a trabalhar em alguma empresa, por exemplo, em algum momento eles vão ter que fazer um relatório de um projeto interno que eles tiveram e tudo mais. Então, sentar com eles, entender quais são as dificuldades, por que você está com dificuldade? Não, por que a gente não faz dessa maneira? Define alguns pontos-chave, depois você elabora a partir daí, ou dá mesmo a ideia do vídeo, dá outros tipos de ideia, de que forma ele se sente mais confortável para estar desenvolvendo aquele relato, aquele relatório. Então, não se engessem, tá? Não fiquem engessados em é um modelo. Tem gente que me pergunta, Henrique, tem um modelo para eu fazer o relatório? Não tem um modelo. O relatório pode ser feito da maneira como for e como preferir. Se você demonstrar de que foi um projeto estruturado, de que foi um projeto planejado, pensado, faltou o item 4, o projeto vai ser invalidado. Não vai ser invalidado, porque faltou um ponto no relatório lá, na hora que eu vi no Word. Não, claro que não. Então, não sintam-se engessados e não fiquem engessados. Não é essa a ideia, tá bom? Pode sim, Rebeca. Eu gostaria... Desculpa. Que eu li a pergunta aqui no chat e já respondi já. Se pode colocar projetos de jovens mesmo sendo adultos agora. Pode sim, não tem problema nenhum. Desculpa, quem estava falando? Acho que a Cláudia ia falar, não? Oi, eu posso perguntar? Pode sim. Acho que depois tem o Gabriel. Tá. Vai lá, Cláudia. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria só que me auxiliasse nessa linha de raciocínio. Então, Claro. Eu estou lá com a tropa, estão todos envolvidos nesse início. Por exemplo, vamos fazer aí o sabão mesmo, o óleo. Então, eu tenho 30 jovens envolvidos. Mas isso é na primeira semana, segunda, terceira semana. Depois, só alguns ficam extremamente atuantes, só alguns, enfim, conversam, relatório, tal.
E aí, na hora de entregar, todos querem entregar, por exemplo, né, numa casa de idosos. E aí, Uhum. o que eu faço para entregar, realmente ser bem justa com quem fez, participou do começo ao fim e quem ficou ali esporádico? Com relação ao distintivo, você disse? Com relação ao distintivo, com Pergunta para relação a eles. isso. Porque você falou uma coisa bem bacana agora ali dos 5 sêniores e os 100, e os 100 auxiliares, mas isso estava bem claro que eles foram para algo pontual, né? Isso, Então, isso exato. não é problema. Mas os jovens, eles começam, param, aí ajudam um pouquinho na metade, para, e eu não consigo discernir isso ainda, sabe? Eu não sei como Eu fazer. vou te trazer uma frase padrão de um velhinho chamado Robert Stephenson Baden-Powell. Pergunte ao Vou até jovem, anotar. certo? Pergunte ao jovem. Pergunte para ele. E aí, você acha que você merece esse distintivo? Você acha que você participou do projeto o suficiente? O que a gente podia ter feito de melhor? Pergunte a eles. Eles têm total capacidade de fazer essa autoavaliação, identificar se eles participaram suficientemente ou não, explica para eles quais eram os objetivos daquele projeto, de que não era só um projeto de doação de óleo ou de plantio de árvores, de que tinha todo uma ideia por trás de eles estarem desenvolvendo aquilo, e eles vão ter total capacidade de avaliar se sim ou se não. E se eles disserem que sim, pode dar o distintivo, não tem problema algum. Tá, entendi. Obrigada. Vai lá, Gabriel. Ou não, talvez o Gabriel tenha apertado a mãozinha para levantar sem querer fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Ah, sim, ele estava falando no mudo. Isso é algo bem acontece sempre. Na verdade, eu troquei a entrada do microfone para não vazar áudio e aí eu esqueci que eu tinha trocado. A minha dúvida é em relação ao portal de projetos, né? Que tu tinha dito que agora trocou. Isso. Mas se eu tenho um projeto de BP, eu já tenho Mensageiros da Paz, que seja, e ela está relacionada com as ODS, eu posso estar colocando esse meu projeto de BP dentro desse portal? Pode sim. Tá bom. Como eu falei, não tem... o portal não está necessariamente conectado com a insígnia do Mensageiros da Paz, tá? O portal ele é um portal de projetos. A gente pede que os projetos do Mensageiros da Paz sejam inseridos lá. Se você quer inserir o seu projeto de BP, o seu projeto de Escoteiro da Pátria, o seu projeto de Muteco, o seu projeto de Multicom lá, faça. Recomendo de sobremaneira que você faça isso. Faça tranquilamente, pode mandar bala. Tá bom, obrigado. Outra coisa, se tem alguma especificidade se o relatório precisa ser escrito na terceira ou primeira pessoa? Não tem nenhum tipo de problema. Eu gostaria que todos viessem escritos como o Michel Temer fala, extremamente elaborados, escritos data vênia, companheiro. Não, brincadeira, não tem nenhum tipo de necessidade de linguística nem nada. É aquilo que eu falei, pode ser um vídeo, por exemplo, o relatório. Algo... Pode ser um PowerPoint. Não existe uma limitação com relação ao que é esse relatório. Você precisa me contar o que rolou. É isso. E não contar só para mim. Contar para as pessoas do seu entorno, contar para as pessoas do seu grupo, contar para as outras patrulhas da sua tropa escoteira, contar para as outras seções do seu grupo escoteiro. Então, essa é a ideia principal e o objetivo principal desse relatório. Perfeito, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário?
Algo para Eu vou, bom, já que ela já printou a página 3, eu vou voltar aqui para o meu e-mail. Fiquem à vontade, tá, de enviar o e-mail. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, eu reconheço que nem sempre eu respondo com a maior agilidade do mundo, mas, enfim, mandem mensagem para o pessoal da Rede Nacional de Jovem que eles têm o meu WhatsApp, eles passam para vocês o meu WhatsApp, e a gente, de alguma forma, se comunica e tira as diferentes dúvidas aí relativo aos projetos, e fiquem à vontade. E muito obrigado novamente. Eu gostaria de agradecer. Eu achei muito interessante. Cheguei atrasada porque estava numa correria, mas assim, eu achei muito interessante. Eu sempre tive como Mensageiros da Paz fosse algo muito mais elaborado, muito grandioso, mas o grandioso não precisa ser de tamanho, é de importância. Agora é que eu percebi. Exatamente. Então, assim, quero agradecer mesmo, tá bom? Obrigada aí. Imagina, eu que agradeço. Então, pessoal, a gente vai quase completando 1h30 aí de capacitação. A gente gostaria de agradecer a todos que participaram, agradecer imensamente ao Henrique, que se disponibilizou hoje, numa sexta-feira à noite, a estar aqui. Lembrando que nós, da Rede Nacional, de Jovens Líderes, a gente está fazendo essas capacitações para tirar dúvidas, para a gente conhecer mais. Então, por exemplo, o Henrique hoje falou de como funciona Todo Mundo Melhor. Então, isso é muito bacana para a gente estar conhecendo todas as instâncias da nossa instituição que às vezes a gente não conhece. Então, novamente, agradecer a participação de vocês. Estaremos enviando os slides. Então, assim que o Henrique enviar para nós, a gente repassa para vocês. Lembrando que quem quiser consultar de novo essa capacitação, ela vai estar sendo disponibilizada no YouTube. Assim que for disponibilizada, também enviamos para vocês. E acho que é isso. Henrique, quer dizer algumas últimas palavras? Não, só agradecer. Façam projetos, desenvolvam seus jovens, e é isso aí. Vamos bola para frente, que a gente tem muito a mudar nesse mundo ainda. E a gente tem até 2030 aí para fazer isso. Então, tá correndo. O tempo tá correndo. Então, acho que é isso, pessoal. Novamente, muito, muito obrigada. Henrique, novamente, muito, muito obrigada pela disponibilidade. E é isso. Bom fim de sexta-feira e bom final de semana para todos. Para vocês também, eu queria só pedir, eu peguei a primeira capacitação de vocês, para vocês já é a 9ª, para mim é a primeira. Eu queria ver se eu tenho condição de ver os outros vídeos das outras capacitações. Então, se puder mandar também o canal lá certinho onde tem, porque daí eu vou entrar lá para olhar mais coisas, tá bom? Beleza. Obrigada, viu? Parabéns. Só explicando que, assim, não sei se todas as capacitações a gente tem gravado, porque como houve essa mudança de plataforma, Teams, Meets, a gente não sei se temos todas, mas todas que a gente tiver vai estar lá, e a gente pode deixar que a gente manda o canal. A gente tem, se eu não me engano, uma de comunicação não violenta, a capacitação, a última capacitação que foi sobre a equipe de diversidades, temos sobre o que é rede, tem várias lá. A gente envia, sim, a gente vai enviar o link dessa capacitação e podemos enviar o canal para vocês darem uma olhada lá também, que lá vão ter todo o nosso material da rede. Legal, porque daí às vezes não tem a gravação, mas a gente olha pelo menos as apresentações, já dá uma ideia, né? Por exemplo, esse Mensageiros da Paz eu acho super legal, mas eu achava uma coisa assim, fora completamente da gente atingir algo assim estratosférico, ou Mensageiro da Paz, nossa, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa que se aproxime disso? E eu estou vendo que é uma coisa muito mais viável, né? Então, Sim. Vai tirando um pouco esse mito e a gente vai trazendo isso para uma possibilidade de realização mesmo, né? E isso dá uma alegria na gente que fala, pô, eu também posso
articular isso com o jovem, ou mesmo que eu não consiga articular com o jovem, pelo menos com alguma chefia que a gente queira fazer algo diferente na comunidade, eu acho que já vai impactar, né? Eu acho que é uma boa coisa. Obrigada pela capacitação, viu, gente? Parabéns. Imagina, eu que agradeço. E fiquem atentos que todo mês nós estamos realizando capacitações, falando sobre diversos assuntos aí, sobre várias coisas. Eu vou ser sincera que a gente ainda está discutindo, porque a gente tinha uma pauta para a próxima, mas por algumas mudanças, talvez ela tenha que ser alterada. Então, logo mais a gente posta nas redes sociais. Então, é isso, pessoal. Bom fim de sexta-feira e bom fim de semana para todos. Abraço, tchau, tchau. Sempre alerta.